Bom dia a todos, tudo bem? Hoje eu queria contar uma experiência que aconteceu aqui em Sorocaba no início da década de 90. Uma senhora tinha uma placa na frente da sua casa que dizia mais ou menos assim: aqui somos católicos e não conversamos sobre religião. Essa senhora, com o tempo, ela fez amizade com uma irmã nossa, que era costureira, vizinha sua, e como ela ia de vez em quando levar roupas ali na casa dessa irmã, eles começaram a conversar e a irmã começou a dar testemunho para ela. Até que num certo dia a irmã ofereceu o estudo bíblico para essa senhora e ela aceitou. Só que essa senhora, ela começou a sofrer uma pressão muito forte por parte de seus familiares, a ponto de convidarem uns tios que ela tinha em outro estado aqui do Brasil, para que viesse para conversar com ela, mostrando que as testemunhas de Jeová estavam erradas. Esses tios eram missionários da Igreja Batista. Na verdade era um casal, uma tia e um tio e uma tia. Até que num certo dia foi marcado que esse casal viria então para dissuadi-la de continuar estudando com a Testemunha de Jeová. Aí a irmã que dirigia estudo para ela me procurou no Salão do Reino, visto que nós éramos da mesma congregação, e perguntou se eu não poderia ir lá mostrar o lado da Testemunha de Jeová quando esses tios dessa senhora viessem. Aí eu expliquei para ela que, infelizmente, nessa data que foi marcada, eu estaria em uma outra cidade fazendo uma consulta médica e que não tinha como cancelar, não tinha como mudar. Mas sugeri que ela convidasse o Ringo e o Valdir para que eles representassem assim Jeová nessa palestra. Aí o que aconteceu? No dia marcado, ela convidou o Ringo e o Lucas. O Lucas é um irmão que eu já falei em outros áudios aqui, eu citei ele em outros áudios, que tem um conhecimento fantástico, um conhecimento fenomenal da Bíblia. Então olha a parada que esse casal iria enfrentar, né? Enfrentar o Lucas e o Ringo. Se fosse eu que estivesse ali, talvez eles tivessem alguma chance, mas com esses dois aí, infelizmente, era uma tragédia anunciada, né? Era como se uma formiguinha tentasse parar um rolo compressor. E foi o que realmente aconteceu. No dia marcado, todos estavam ali presentes, e quando a palestra começou, já de cara o missionário batista já começou a denegrir o nome de Jeová, né? Dizendo que Jeová era uma invenção nossa, que hoje em dia os cristãos têm que ser testemunhas de Jesus, e começou a enaltecer o nome de Jesus e colocar Jeová lá embaixo, como é costume deles. Aí o Ringo perguntou para ele se ele sabia o significado do nome de Jesus, isso que ele estava enaltecendo tanto Jesus e denegrindo Jeová. Aí ele falou que não sabia, nem ele nem a esposa. Aí o Ringo mostrou para ele que o nome de Jesus, que Jesus tem o nome de Jeová inserido no seu próprio nome. Que Jesus significa Jeová é a salvação. Bem, já começou por aí, né? Um outro detalhe também é que o Ringo mostrou que Jesus, que para ser testemunha de Jesus, a pessoa primeiramente tem que ser testemunha de Jeová, porque o próprio Jesus Cristo é uma testemunha de Jeová. E mostrou a base bíblica para isso, né? Mostrando em Apocalipse 3,14 que Jesus é a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. E perguntou inclusive se ele sabia o significado da palavra amém, né? O amém. Por que Jesus é chamado de o amém? E aí ele também não sabia, né? Não sabia. Aí o Ringo explicou que ele é chamado de o amém porque é por meio dele que Jeová vai realizar todos os propósitos com respeito à humanidade aqui na Terra. Então tudo será realizado por meio de Jesus. Então já vimos que o homem realmente estava em maus lençóis, né? Tanto ele como a esposa que vieram a ser esse estado distante para defender a fé que eles tinham e, de certa forma, fazer com que a sua sobrinha parasse de estudar, né? Bem, aí ele levantou a questão de que esse negócio de pregar de casa em casa estava por fora, que os cristãos não são exortados a pregar de casa em casa. Porque Jesus não pregava de casa em casa. Olha só onde ele estava entrando. Daí o Ringo perguntou, né? Eu estou citando mais o Ringo aqui, mas o Lucas também deu um show ali, né? O Lucas também detonou com as doutrinas que eles vieram lá propondo. Mas estou citando mais o Ringo porque o Ringo sempre estava comigo e contava em detalhes o que havia ocorrido nessa palestra. Tanto ele como a nossa irmã, enfim.
Aí quando ele falou que Jesus não pregava de casa em casa, o Ringo perguntou, e Paulo pregava? Paulo pregava, mas Jesus não. Então tá bom, então vamos ver aqui 1 Coríntios 11:1, e pediu para que ele lesse. E aí esse homem já estava até sem condições emocionais de continuar na palestra, porque ele era muito rude, né? Muito prepotente. Os dois eram prepotentes, só que o homem era mais do que a mulher ainda. E ele, o orgulho dele estava lá embaixo, né? Ferido. Aí ele foi ler 1 Coríntios 11:1, e a língua acho que não estava obedecendo os seus pensamentos, e ele leu assim, né? Eu sou de Cristo. Espera um pouco. Espera um pouco. Leia direito. Por que o senhor está lendo assim? É que ele não estava em condições de ler da maneira correta. Porque o texto diz, né? Tornai-vos meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Paulo falando. Então segue-se que, se Paulo imitava Jesus, e ele mesmo havia dito que Paulo pregava de casa em casa, então é óbvio que Jesus também pregava. E isso está na Bíblia, né? Você não precisa nem mais, né? O orgulho é tanto que a pessoa entra de frente com a Bíblia e não quer nem saber. Bem, o que aconteceu? Essa senhora que estava para parar o estudo, continuou o estudo. Hoje era nossa irmã, uma irmã muito zelosa, muito respeitada, uma irmã realmente fora de série. Esse casal batista não voltou mais, pelo menos pelo que eu sei, ficaram aqui por Sorocaba. O homem não é mais nada, é um rebelde sem causa, continua sendo um opositor, mas já disse que não defende placa de igreja, que não é mais nada, isso, aquilo. Parece que a palestra afetou ele profundamente. Profundamente. Ponto dele deixar a igreja batista. Bem, talvez alguém questione, né? Por que o Pedro, quando conta as experiências, quase sempre vem à baila a questão das palestras, né? Ou debates. Eu prefiro chamar de palestra, outros falam de debate. Né? Bem, é porque naquele tempo era isso que ocorria constantemente. Você batia numa casa, a pessoa saía, te atendia. Alguns, depois de um certo tempo, traziam até a Bíblia deles para confrontar se aquilo que nós estávamos falando era verdade, ou para tentar defender aquilo que ele acreditava, que a pessoa acreditava. E no fim, se a pessoa fosse sincera, ela acabava no fim trazendo um pastor da igreja dela para conversar conosco, numa ocasião posterior. E aí o que acontecia? Ou essa pessoa ficava abalada na fé ou se tornava testemunha de Jeová. Então isso ocorria com muita frequência. Os irmãos da antiga sabem disso. Então naquele tempo pipocava debates em tudo quanto era canto. Hoje, infelizmente, isso acabou, né? Digo infelizmente porque era uma coisa maravilhosa você raciocinar com as pessoas e depois ver os frutos, né? Como foi nesse caso dessa senhora. E outros casos mais, né? Então não é porque nós procurávamos debates, procurávamos fazer esses encontros, é que eles surgiam, espontaneamente eles surgiam. E, seguindo o princípio de 1 Pedro 3,15, os irmãos estavam preparados para isso. Hoje, infelizmente, grande parte da cristandade, ou a vasta maioria, não está nem aí mais com religião. Hoje surgiram esses supermercados da fé, essas raspadinhas da fé, e as pessoas estão o quê? Preocupadas em angariar riquezas materiais, e a espiritualidade ficou bem longe, né? Eu até costumo dizer, né, que essas pessoas estão regando um jardim de plástico, né, ou um pomar de plástico. Nunca vai dar frutos, mas tudo bem, né? É mais aquela filosofia, comamos e bebamos porque amanhã morreremos, né? Então vamos levar a vida, acumular instrutores para fazerem cócegas nos ouvidos, e a verdade, como é caminho estreito, pouca gente se interessa, mas isso também já foi profetizado por Jesus, né? Jesus já havia dito isso. Então esse é o motivo por que haviam tantas palestras ou tantos debates no passado, né? E graças a Jeová isso possibilitou os irmãos da antiga a ajudar milhões e milhões de pessoas a encontrarem o caminho que conduz à vida eterna, como foi no caso dessa senhora e de tantos outros. Então essa é a experiência que eu tinha para compartilhar com os irmãos. Que Jeová nos dê um bom dia e continue nos abençoando e nos protegendo.